Aí a gravação, então, pronto, gravando. E a luz bem refletindo no meu óculos. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar a escala Hawkins, do Dr. David Hawkins, desse livro Poder e Força, Poder versus Força, que baseia o nosso estudo, tá? E a escala Hawkins é a escala dos níveis de consciência. Essa escala, vocês vão ver que ela vai favorecer a gente a encontrar o caminho que a gente está buscando já aqui há 3 meses, no caminho do artista, o desbloqueio da nossa criatividade. A gente vai ver que os nossos níveis de consciência, ou seja, a energia que a gente vibra a cada dia na nossa vida, e aquela energia que é mais constante na nossa vida, ela vai favorecer ou desfavorecer a nossa conexão com a nossa fonte de criatividade. Tá? Então, vamos ver. Vou compartilhar aqui o nosso mapa para a gente começar. Começando aqui o nosso mapa. Então, tá aí. Vamos começar por aqui, ó. Por que estudar essa escala? A gente precisa entender o que essa escala vai nos ajudar. Então, como eu disse aqui no início, olha só. Palavras do Dr. David Hawkins. Ao descobrir algo que alivia seu sofrimento, é sua responsabilidade compartilhá-lo com os outros para que eles se beneficiem. Então, a gente está aqui compartilhando o aprofundamento do estudo dessa escala, que muitas vezes a gente olha ela superficialmente e a gente avalia mal o nosso dia, a gente vê ali a escala, que eu já vou abrir ela daqui a pouco, a gente vê a escala, em que nível, de que frequência que a gente está vibrando hoje, se a gente está bem, se a gente não está, mas só com um estudo aprofundado para a gente saber avaliar bem a nossa frequência e, com essa avaliação, a gente conseguir elevar esse nível dessa frequência. Por quê? Quando a gente conhece bem esses níveis, a gente consegue olhar para a gente mesmo e tomar consciência, por isso aí a palavra consciência, tomar consciência do estado em que a gente está. Quando a gente consegue olhar para isso, a gente consegue se deslocar para olhar e tirar a gente mesmo de um estado vibracional mais baixo. Está dando aí para ler ou quer que eu aumente a tela? Vou aumentar aqui, ó. Melhorou? Melhorou. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente eleva os nossos níveis de consciência, eleva a nossa frequência energética, a gente desbloqueia a nossa criatividade porque a gente consegue acessar com mais facilidade a fonte dessa criatividade, que a gente já estudou aqui no Caminho do Artista, né? Que a gente vem estudando há meses para que a gente, através de exercícios e leituras e discussões, trocas, conversas, a gente consiga desbloquear esse canal, esse fluxo da criatividade que muitas vezes a gente tem bloqueado. Como eu falei, alcançar frequências mais altas e fluir, deixar jorrar a energia vital. Quanto mais baixo a gente está vibrando no nível de consciência, menos energia está fluindo por esse canal criativo. Então, a gente não consegue acessar a fonte que o Dr. David Hawkins chama de informação ilimitada da humanidade, que a gente, no nosso estudo da criatividade, chama de fonte da criatividade. Tá? E dessa forma a gente consegue tomar decisões conscientes. Quem foi Dr. Hawkins? Vocês já ouviram falar dele, não? Sim, Tá? eu já ouvi falar. Mas vocês sabem quem era ele?
Não, Pois é, Não. eu também fiquei nessa curiosidade. E o Dr. David Hawkins era médico psiquiatra. E ele começou os estudos dele quando ele tomou conhecimento da cinesiologia. O que é a cinesiologia? É o estudo de reações do corpo de acordo com energias e fatos que acontecem na vida. Como o corpo reage aos fatos da vida. Ele percebeu, no estudo, que o corpo, a musculatura do corpo, enfraquecia quando a frequência vibracional de uma pessoa, ou de um objeto, ou de um conhecimento, um conceito abstrato, olha que louco, era falso, ou era uma vibração energética mais baixa. E o corpo se fortalecia, a musculatura mesmo, quando um objeto, uma frase, um conhecimento ou uma pessoa vibrava numa frequência mais alta. E começou a fazer testes. E nesses testes é que se estabeleceu os níveis de consciência, numericamente mesmo, tá? Numa escala numérica, que a gente vai estudar ela aqui. Então, se, por exemplo, uma pessoa pegava aqui um livro, através de um exercício, era possível testar o conhecimento desse livro e o corpo, pela ciência da cinesiologia, reagia enfraquecendo ou ficando mais forte, na questão muscular mesmo, em relação ao conteúdo desse livro. Se ele vibrava positivamente ou se ele vibrava negativamente, se ele tinha uma frequência mais alta ou se ele tinha uma frequência mais baixa. E eles chegaram à conclusão de que, num determinado ponto da escala, era possível identificar se algo era verdadeiro ou era falso. Olha, essa frequência era a frequência de 200, número estabelecido na escala de 200. Ele recomenda o estudo circular. Eu resolvi destacar isso aqui porque tem tudo a ver com o que a gente estava conversando sobre o caminho do artista, da gente sempre recomeçar o estudo. Depois de passar por todas as etapas, a gente voltar à etapa um, porque aí a gente vai olhar aquela etapa um já de um ponto acima. Lembra que eu falei da espiral do conhecimento? A gente sim. vai desenvolvendo e crescendo com o conhecimento. E quando a gente retorna para ver o ponto um do conhecimento, daquele caminho de desbloqueio da criatividade, aquele ponto um já vai nos trazer novas informações. É a mesma coisa que está escrita ali, mas a gente já vai ter passado por um processo e já vai olhar aquilo com uma consciência nova, né? Uma nova identidade, a gente já vai ter crescido, então a gente vai poder olhar aquilo ali com mais profundidade. Ele recomenda a mesma coisa para o estudo da escala Hawkins. E é interessante que eu comecei a usar a escala Hawkins já tem um ano e meio, mais ou menos. E nesse um ano e meio, foi. Eu vou fazer aqui o mesmo comentário que eu fiz sobre as páginas, sobre o exercício das páginas matinais, da gente escrever todos os dias 3 páginas à mão livre do que vier na cabeça. Quando eu comecei a fazer isso, da mesma maneira, quando eu comecei a usar a escala Hawkins, eu não sabia bem o que eu estava fazendo. Eu comecei, mas depois do estudo do livro base do Dr. Hawkins, e agora eu tenho um novo olhar sobre
essa escala. Eu já vou poder usar a escala com mais proveito. Ela vai me ajudar mais. Então, isso é um estudo circular. A gente está sempre retomando o estudo e a gente vai estar sempre ampliando o nosso horizonte e usando da melhor forma. Como é que a gente acessa, então, essa fonte? A gente, até agora, estudando a criatividade e exercitando a nossa criatividade, a gente chamou de fonte da criatividade. Dr. Hawkins fala de fonte da consciência. Então, vamos pensar aqui na mente humana. A gente tem a mente humana de um indivíduo, uma pessoa, como é que é? Fala o ditado popular, cada cabeça uma sentença, não é isso? Uhum. A gente tem uma mente, um indivíduo, mas a gente tem essa mente conectada a toda a humanidade. A gente tem essa mente conectada ao que ele chama de consciência humana, e ele diz que essa consciência humana coletiva é como se ela fosse um grande banco de dados, onde todas as mentes humanas individuais estivessem conectadas a ela. E estando todas as mentes humanas conectadas a ela, a gente tem ali uma fonte de saber infinito. Alguma semelhança? O, o primeiro passo lá do caminho do artista? Lembra de alguma coisa? Sim. A gente tem, né, a expressão individual na mente humana, a gente tem a consciência humana que transcende ao indivíduo, é maior do que o indivíduo, e tem aqui a informação ilimitada. Isso a gente pode fazer a correlação com aquilo que a Julia Cameron chama, caminho do artista, de rede de eletricidade. Lembra? Opa, saiu aqui. Cadê? Aqui. Espiritual. Aqui a gente faz uma comparação com dois autores. Não é Jesus Cristo. JC aqui é Julia Cameron. Vamos ver essas iniciais aqui muitas vezes. Ela faz a comparação. Aliás, eu estou fazendo essa comparação, né, dessa consciência humana que o Dr. Hawkins chama aí de grande banco de dados da humanidade, onde estão todos interligados. A Julia Cameron chama de grande rede de eletricidade espiritual. E outro autor com o qual a gente também trabalhou e trouxe aqui algumas informações é o Deepak Chopra, que ele chama de campo de todas as possibilidades. No fundo, tudo isso aqui é a mesma coisa. Eles dão nomes diferentes ao mesmo conceito que o Emmett chama, outro autor, né, chama de universo consciente. Essa é uma visão da física quântica. Então, olha só, a Julia Cameron fala que o Criador não sabia a hora de parar, né? A criação que a gente constata e convive no mundo é infinita. É ela é absurda, ela é extrema, de um tamanho, né, incomparável, de todas as flores e seres e tudo que existe no mundo. A gente vê realmente que não há limite para a criação. Ela fala também que Deus é artista, é generoso, não é um pai severo. Então, a gente pode esperar dele muito, tudo dessa fonte criativa. A gente não tem que esperar pouco, a gente não tem que esperar o mínimo. Enquanto isso, Deepak Chopra, campo de todas as possibilidades,
Ele diz que a gente não precisa fazer esforço para a gente conquistar o que a gente quer. Por quê? Porque esse primeiro criador, ele é generoso. Então, a ave, palavras de Deepak Chopra, a ave não se esforça para voar, ela apenas voa. A flor, a planta, não se esforça para desabrochar um belo botão de flor. Ela simplesmente desabrocha e está fazendo o seu trabalho. E o nosso trabalho também é ser criativo. E a gente tem esse acesso aqui a esse grande banco de dados, a essa consciência humana que transcende a tudo que a gente conhece e que está lá, a fonte de toda a criatividade. Estão conectando com a Way que se passou, que a gente Sim, trabalhou. a Júlia fala muito que a criatividade é algo muito maior do que você mesmo, né? Que você coloca no mundo alguma coisa que vem do Criador, né? Que continua criando e continua, digamos assim, nos inspirando, nos emprestando, vamos dizer, a sua própria criatividade, né? E a gente, então, coloca no mundo e ele devolve com mais criatividade. E que a gente, né, não deve deter, né? Não deve interromper esse fluxo. Ela fala assim do poder da criação, né? Nossa imaginação primária, nós temos um poder sem limites. Isso. Nós precisamos trabalhar, né? Sempre, sempre. É como o estudo, o nosso estudo. Eu terminei, vou parar de estudar. Nunca se para de estudar, nunca se para de aprender, nunca se para de criar, nunca se para de se movimentar, né? É o que me vem assim na lembrança, são essas frases assim, esses textos que a gente lê no livro que tem muito isso, né? A gente vive em movimento. Isso. A gente vai, assim, estudando, relacionando muita coisa aqui da nossa jornada, né, de desbloqueio aí da criatividade, das tarefas que fizemos. Sim. Passar aqui para o próximo. Então, vamos aos níveis de consciência. Vamos ver, então, lá a escala Hawkins propriamente dita. Bom, primeiro ele criou uma escala que foi com os padrões de 1 a 1000. Tá? Essa escala ela foi criada justamente a partir dos testes que foram feitos de em qual posição da escala cada coisa, cada pessoa vibrava. E esses testes eles foram feitos, gente. Vocês viram lá, né, que foram décadas de estudo. Por que foram décadas de estudo, de pesquisa e de teste? Porque esse teste ele foi feito em todos os continentes, com milhares de pessoas, foi uma coisa assim muito grandiosa, entendeu? Foram amostragens gigantescas na humanidade, justamente para que fosse identificado realmente um padrão da humanidade e que não ficasse fechado em um grupo, não ficasse nada de fora, não ficasse nenhuma dúvida em relação a esses padrões. Tá? Uma pesquisa muito grande mesmo, uma testagem muito grande. Os níveis de energia, eles então, dentro dessa escala, eles foram divididos em níveis de energia construtivos e níveis de energia destrutivos. Por que construtivos e por que destrutivos? Porque os construtivos, eles vão favorecer a vida. Eles vão favorecer a manutenção da vida. E a vida, em sua plenitude, quanto mais alto for esse nível de energia. Então, ele vai ter um efeito benéfico para o ser,
ele vai ter um efeito curador também para a saúde, ele vai ser caracterizado pelo poder verdadeiro. Quando ele fala de poder, ele não fala desse poder que a gente chama aqui, esse poder com P minúsculo, dos políticos e dos poderosos, né? Não, ele fala de poder mesmo, do poder verdadeiro daquela pessoa que não precisa fazer nada para demonstrar o seu poder, né? Da liderança, ele diferencia o poder da força. Esse poderzinho aí que a gente chama das nossas autoridades, não é o poder, na verdade, é força. Ele se impõe pela força. E a gente vai ver isso estudando os níveis. Os níveis destrutivos são aqueles que vão desfavorecer a vida. Justamente, como eu falei, o uso da força, tá? E eles vão enfraquecer a energia vital do ser. Então, a gente vai ter, sim, doenças psicossomáticas, a gente vai ter o favorecimento de aparecer essas doenças, não só psicossomáticas, mas de todo tipo de doença, vai enfraquecer a possibilidade de agir no mundo, de realizar coisas. A gente vai encontrar aqui o problema da depressão, da ansiedade, tudo que for destrutivo para a vida. Tá? Ela não vai impulsionar o ser para frente, ela vai impulsionar o ser para a perda da vitalidade. Onde é que está essa divisão? Onde é que essa energia deixa de ser destrutiva e atinge o nível construtivo? Está aqui, ó. Ele chama aqui de ponto crítico, é o 200 da escala. Dessa escala de 1 a 1000 está o ponto 200. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. Poxa, mas 200 está tão longe de 1000, né? Então, onde será que a gente está aí nessa escala? Dá até medo, né? A gente está muito lá para trás. Mas o que acontece é o seguinte, tem uma notícia muito boa. Essa escala aqui, ó, ela não é aritmética. Conforme a escala sobe 1 ponto, 10 pontos, 100 pontos, não importa, qualquer quantidade de pontos, esse número ele não corresponde aritmeticamente ao aumento do poder, ao aumento da energia benéfica. Não. A cada pontinho que aumenta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, ficar fácil. Olha lá. O 2. Vamos imaginar, nível 2 na escala, nessa escala de 1 a 1000. Ele não equivale a 2, ele equivale a 10 elevado ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10. Equivale a 100. Aí o que a gente pensa? Se 2 equivale a 100, então 3 é 2 mais metade de 2, né? 2 mais 1 é 150? Não, não é 150. 150 seria se fosse uma escala aritmética. Como ela é uma escala logarítmica, ela vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Ela vai ser 1000. Ela não vai ser 150. O 4, que é o dobro de 2, não equivale a 200. Equivale a 10.000. Então, o que a gente percebe aqui? Que um passinho que a gente dê na elevação dessa energia, o que acontece? O nosso ganho é imenso. O nosso ganho energético é imenso, percebe? A gente não vai passo a passo, a gente vai galgando. Um passo, a gente ganha muito mais energia do que o que a gente ganhou no passo anterior.
Então, o início é pouquinho, né? Mas, quando a gente passa, ali de 2 para 3, aumenta de 100 para 1.000. Mas quando a gente passa, imagina, de 100, que é 100 vezes o número 10, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 vezes. Quando a gente passa para 200, é esse número 10, 200 vezes. É muito maior a carga energética, entendeu? Essa é a diferença. Então, subir um degrauzinho quando a gente está lá embaixo na escala é difícil. E a gente ganha um pouco de energia. Mas quando a gente vai subir um degrau mais à frente, a gente vai ganhar muito mais energia. O que representa esse ponto crítico 200? Abaixo dele, as energias são impulsionadas pela necessidade da sobrevivência. O indivíduo só se preocupa com a sobrevivência, não se preocupa com a abundância da vida em si. Não se preocupa com a vida, se preocupa com a sobrevivência. As nossas ações, para quem vibra abaixo do 200, são para sobreviver. Quando a gente ultrapassa o 200, a gente para de olhar só para o nosso umbigo, só para a nossa sobrevivência e o bem-estar de quem está à nossa volta. Mas olha só, muito importante, não esquecendo da gente mesmo, tá? A gente vai passar a pensar nos outros, mas não é esquecendo da gente, não. A gente vai ser motivado pelo bem-estar de todos. Isso é que muda tudo. Quando a gente está impulsionado pela sobrevivência, olha só o que acontece. Quais são as emoções, quais são os níveis de consciência que estão abaixo de 200? Vou começar até aqui por baixo, ó. A vergonha, que é o mais baixo. Depois vem a culpa, depois a apatia, a tristeza, o medo, o desejo e a raiva. E o orgulho. O orgulho, ele é 175 na escala, abaixo de 200. Tá? Quando a gente está nessa faixa aqui, da tristeza, da apatia, da culpa e da vergonha, a gente chega a não conseguir nem impulsionar as ações para a sobrevivência. Nem isso. Essas emoções aqui, elas podem levar a pessoa à morte mesmo, à depressão, ao suicídio, à doença. Porque ela está vibrando num nível tão baixo que o corpo enfraquece completamente. Desestrutura, desestabiliza os sistemas corporais. É físico o negócio. Se a pessoa se eleva um pouquinho, ela passa da raiva, desejo, medo e orgulho. Então, no orgulho, a gente começa a incluir não só a nossa sobrevivência, mas a sobrevivência dos outros. Quando a gente está aqui na tristeza, na apatia, na culpa e na vergonha, a gente só consegue olhar para a gente mesmo. A gente não consegue olhar para o outro. Não é? A gente não consegue se preocupar com o bem-estar do outro. Uma pessoa que está mergulhada na tristeza, ela não consegue pensar se o outro está triste, se não está feliz, se não está, se alcançou. Não, ela só olha para a tristeza dela, porque aquilo dói demais.
né? Então, nesses níveis daqui, ó, falta motivação até para sobrevivência. Nesses níveis aqui é que muitos povos se tornaram escravos. Porque esses níveis aqui, essas emoções aqui, elas ao longo da história da humanidade, elas foram usadas como instrumento de dominação. Manter a pessoa na vergonha, uma pessoa ou uma comunidade ou povo, uma cultura. Manter na culpa, manter na apatia, manter na tristeza. Agora, o que que acontece? Na apatia, você vê, a vergonha é mais baixo, a culpa já sobe um pouquinho. A apatia já é menos pior do que a culpa, já tem uma quantidade de energia um pouquinho maior do que a culpa. Na apatia, a pessoa pode entrar no desespero. E no desespero, o que que acontece? Ou você entra numa situação de desespero, de desesperança, e não consegue agir, ou você pode ir para um outro lado, que é o desespero do agir desesperadamente, não é verdade? Sabe quando a gente age no desespero? A gente já está, aquela situação já está tão insuportável para a gente, e a gente não faz absolutamente nada porque a gente está imobilizado, apático, a gente entra num desespero tal que a gente é movido a sair dali. E aí, quando isso acontece, o nível de energia da pessoa, a frequência vibratória da pessoa aumenta para o nível do desejo. E ela começa a agir. Olha que interessante. Então, esses níveis aqui, eles próprios, eles são autoalimentados uns pelos outros, para a pessoa, para o indivíduo, para o ser, poder caminhar nessa escala, poder crescer, poder se desenvolver, poder elevar o seu nível energético. Mesmo que demore muito, mesmo que seja muito difícil. Então, a gente já encontra aqui um trampolim, né? Trampolim. Ele está na apatia, ele não suporta mais. Aí, ou ele caminha para cá, para a culpa, para a vergonha, para a morte, ou ele dá um salto para cá, para o desejo. Eu quero fazer alguma coisa, porque eu estou desesperada. Muitas vezes as ações não são boas, não são as mais adequadas, mas pelo menos ele saiu da apatia. Pelo menos ele se movimentou, ele agiu. Ok? E aí, quando vem para cá, aí acima da tristeza está o medo. Acima do medo está o desejo. Acima do desejo está a raiva. Nesse momento que ele está tão desesperado que ele pula para o desejo, ele supera até o próprio medo. Você consegue superar o próprio medo. Essa faixa daqui é uma faixa de que as nossas ações, elas são movidas pelo ego. Elas são movidas por um impulso egocêntrico. A gente está olhando para a gente mesmo. A gente tem medo de se libertar, porque a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de que alguém vai dominar a gente tem medo, enfim, do que os outros vão pensar, né? E quando a gente tem esses medos todos, a gente está olhando para onde? A gente está olhando para a gente mesmo. A gente não está olhando para fora. O desejo é a mesma coisa. A raiva é a mesma coisa. A gente está olhando para a gente. Quando isso que melhora um pouquinho,
é que vai para o orgulho. Sabe o tal do orgulho de raça, orgulho de família, orgulho de casta, orgulho de país, né? Orgulho de grupo. Então, ele começa a deixar de olhar só para ele e começa a olhar para os outros. Só que ainda é no nível da sobrevivência, do impulso da sobrevivência, né? Não está pensando num bem maior, está pensando no eu vou defender os meus. Olha só, sou eu e os meus. É a minha família, é a minha casa, é o meu grupo, é o meu país, é a minha raça, né? Então, ainda fechado aqui nesse orgulho. Foi? Vou falar um pouquinho mais desses níveis abaixo de 200 depois. Acima de 200 estão aqueles que eu já falei, né, motivados pelo bem-estar de si dos outros. Vamos olhar o mapa? E aí, gente? Até agora, como é que tá? Fazendo as Bem, relações? sim, tô bem Sim. piscando, prestando atenção. Você é muito boa, muito didática. O Obrigada. texto flui. Eu vou abrir como imagem, que aí acho que fica melhor na tela. Cláudia, Oi, pode falar. você vai mandar esse mapa para a gente ou não? Posso mandar? Sim. Posso mandar sim, mando para vocês. Pronto, agora sim. Agora ficou bom. Chegou aí? Sim. Sim, Isso. chegou. Então vamos lá, ó. Aqui. Esses que estão aqui, olha, amarelo, laranja e vermelho, são os que ficam lá abaixo, né, do nível, do ponto crítico, que é o de 200, que é a coragem. E acima da coragem, a gente tem aqueles que vão impulsionar a nossa energia vital. Então, a gente tem a neutralidade, a gente tem a disposição, a gente tem a aceitação, a razão, o amor, a alegria, a paz e a iluminação. Tá? Então, da tristeza para baixo, são aqueles que são os mais graves da gente se fixar neles. Não é que a gente não vá transitar por esses níveis, a gente transita, claro, né? Tem hora que a gente sente vergonha de alguma coisa, mas por que que o conhecimento desse mapa, é um mapa, né? O conhecimento dessa escala ajuda a gente a buscar a nossa fonte da criatividade. Olha para isso. Quando a gente olha para esse mapa, e a gente entende que, puxa, ontem eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer porque eu me senti envergonhado. Eu devia ter feito. Eu sei que o certo era fazer, mas eu fiquei envergonhada. Quando a gente sabe dessa escala, a gente vai olhar para essa vergonha que a gente teve, a gente vai. Olha lá o que a Júlia Quebra ensinou para a gente vai ter compaixão com a gente mesmo e tá, tudo bem. O que que eu posso fazer para corrigir esse momento? Será que eu posso fazer agora? O que que eu posso fazer para não cair mais nessa falha numa próxima vez, né? A gente olha para isso e a gente entende que a gente estava lá numa faixa vibratória mais baixa. E quando a gente enxerga isso, a gente consegue ter impulso para sair dela.
É por isso que esse conhecimento aqui ajuda a gente. E quanto mais a gente alcançar aqui o nível 200, mais a gente vai ser impulsionado para alcançar os níveis superiores. Sendo que o nosso nível do planeta geral está aqui dentro desse amarelinho. Esse amarelinho, laranja, está aqui. Está aqui nesse meio, tá? Não está nem lá tão embaixo, nem está lá em cima. Inclusive, acima de 500, quando foi feito esse livro aqui do Dr. Hawkins, esse livro, ele tem pesquisas já depois do ano 2000, não lembro agora 2000 e quando, posso ver depois. A humanidade tinha, de acordo com as pesquisas e com os testes, tinha apenas 4% da população alcançando o nível do amor, do 500. Tá? Mas, novamente, não que a gente não possa, no momento da nossa vida, estar lá nessa vibração. Pode, a gente chega, mas a gente volta, a gente não sustenta. Né? É isso que a gente precisa aprender, a olhar essas emoções. Isso aqui agora tem sido muito divulgado como educação socioemocional, né? Quando a gente conhece, quando a gente estuda as nossas emoções, a gente tem mais força para a gente melhorar essas emoções, para a gente agir melhor de acordo com as emoções que a gente está sentindo. Tá? Cláudia, Oi, pode falar. eu fico pensando, né? Você poder de lidar com as emoções, isso é tão sério, né? Gente, bom, espera-se que na maturidade você consiga lidar um pouco melhor, mas, por exemplo, um adolescente frustrado, que se sente humilhado, ele pode ter um fim trágico, e ele pode Exato, causar tragédias, porque ele não lidou com as suas exato. emoções, muitas vezes não tinha a noção do que estava sentindo, né? E aí reage de forma, né, até Sim, violenta, né? Quer dizer, como é que isso é sim, é sério, isso né? mesmo. É isso mesmo. É. Sim. Por quê? Porque nesse nível da humilhação, que muitas vezes é usado como dispositivo de controle, foi usado ao longo da história da humanidade como dispositivo de controle, né? De você manter a mulher, manter a criança no nível da vergonha para controlar. Olha lá, o que que a nossa JC aqui, né? Eu já falei que não é Jesus Cristo. A nossa Julia Cameron aqui fala. Muitas vezes os outros nos fazem sentir vergonha por sermos criativos. A partir, troquei ali, a partir dessa humilhação, aprendemos que é errado criar. Então, esse jovem, quando ele aprende. Ui, sumi, gente. Por que que eu sumi? A gente estava falando, né, do jovem que sente vergonha por alguma coisa, é humilhado e pode ter consequências trágicas. Sim, porque ele aprende que aquilo que ele está fazendo é errado e nem sempre é, né? E mesmo que ele esteja fazendo alguma coisa errada, ele tem que aprender o certo e não ser humilhado. É a diferença entre educação e esse é um problema, aliás, muito grave da educação em relação a professores que, às vezes, até sem querer, por não perceber e por não ter essa consciência, esse nível de consciência, está ali humilhando o aluno sem saber que ele está se sentindo humilhado. Quantas vezes todo mundo aí deve se lembrar de algum episódio escolar em que se sentiu humilhado? E nem sempre o professor se dava conta de que estava fazendo com que o aluno se sentisse dessa forma, né?
Pois é, mas eu até ouvi um psiquiatra falando sobre isso, né? Sobre limite e afirmação. Quando ele tem afirmação em casa, ou seja, quando ele é acolhido em casa, mesmo que ele tenha sido humilhado em algum momento da vida, né? Ele vai elaborar aquilo. Agora, quando em casa ele também não tem o espaço, não tem o respeito, né? Ele fica, Isso, digamos que, apanhando de todos os lados. isso. Né? Onde é que a gente vai, então, resolver isso? Esse aí que você deu o exemplo é o instrumento de proteção. A Julia Cameron, no nosso percurso dos exercícios de desbloqueio da criatividade, o que que a gente faz? A gente aprende a se proteger dessa humilhação. Então, a gente tem vários exercícios, a gente tem as afirmações, né? A gente tem as listas, a gente tem o nosso círculo de proteção, a gente tem uma série lá de exercícios que não cabe aqui agora, porque senão a gente não chega aqui ao final das nossas emoções, né? A gente vai ver isso no workshop de criatividade. A gente vai ver esses instrumentos de proteção. Vocês já passaram aí por esses passos, né? De estudar esses instrumentos. E praticar, principalmente praticar. O medo. O medo já tem uma energia vital mais disponível na vida da pessoa do que a vergonha. Julia Cameron diz assim: não chame de preguiça a incapacidade de começar, chame-a de medo. Aqui a gente está falando da criatividade. Quantas vezes a gente bloqueia a nossa criatividade porque a gente acha que não vai ficar bom, a gente acha que a gente tem medo, né? A gente tem medo de quê? Olha lá, a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo do sucesso. Né? Se der errado, o que que eu vou fazer? Mas se der certo, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Né? A gente tem medo do Uhum. abandono. Eu vou falar para ninguém. Ninguém vai querer me ouvir. Ninguém vai me curtir. Ainda mais agora, nessa época que a gente vive de redes sociais. Gente, ninguém vai me curtir. Eu tenho medo de estar lá. Eu tenho medo de não ser bom o bastante, porque sempre exigiram de mim que eu fosse a perfeita, que eu fosse a melhor, que eu desse conta de tudo. Então, e se eu não for boa o bastante? Eu tenho medo de não terminar, né? Eu tenho medo eu não dar conta mesmo. Eu tenho medo de começar alguma coisa e não terminar. Gente, se não terminar, tudo bem. Você começou, foi uma experiência, você ganhou alguma coisa ali com aquela experiência, não terminou, seguiu outro caminho, ok. Tem medo de não nem começar. Como é que eu vou começar isso? Não sei. Não sou capaz. Aqui eu não sou capaz. Olha lá. Falando um pouquinho mais do medo, antes da gente ver aqui as nossas ferramentas para curar o medo, que também a gente vai trabalhar no workshop de criatividade e que a gente já trabalhou aqui no nosso caminho de criatividade. O medo. Primeiro que a gente nasce com medo, e o medo, na verdade, é uma coisa boa. Embora a vibração dele seja baixa, a gente precisa do medo para a sobrevivência. Lembra que abaixo de 200 a gente está falando de impulso para sobrevivência. E sim, a gente precisa sobreviver. Então, qual é a nossa motivação para o medo? O medo dos inimigos, o medo da velhice, o medo da morte. São alguns exemplos. Motivação para a vida. A gente se motiva para a vida quando a gente tem medo dos nossos inimigos, para a gente se proteger. A gente tem medo da velhice, então a gente se protege tomando todas as medidas possíveis, ou pelo menos deveríamos, para a gente ter uma velhice saudável. A gente tem medo da morte, então a gente evita correr riscos desnecessários reais. A gente evita se colocar em perigo.
né? Mas o problema é que a nossa mente não sabe diferenciar o perigo real do perigo imaginário. Como a gente não sabe diferenciar o perigo real do perigo imaginário, o medo foi usado também na humanidade como ferramenta de controle preferida. Medo do pecado, o medo da violência, né? O castigo, o medo do castigo. Então, são ferramentas que precisam ficar para trás na humanidade. E esse medo imaginário, então, ele é ilimitado. A nossa mente pode criar medo de tudo e de qualquer coisa. Tem gente que tem medo dessa câmera aqui, né? Confesso que eu já tive. Quando eu comecei, eu já tive. Tem gente que tem medo de, sei lá, engolir um comprimido e engasgar. Tem gente que tem medo das coisas mais loucas criadas pela imaginação. Quer ver um medo criado pela nossa imaginação, que pode chegar ao nível da obsessão e de se cometer crimes também por isso? O ciúme. O ciúme, ele é um medo imaginário. Ele é o medo de você perder alguém ou alguma coisa. Aí você sente ciúme. Mas como é que você pode perder uma coisa que não te pertence? O outro não te pertence. É um medo imaginário. O ciúme de alguém é um medo imaginário. Ah, mas eu sei que fulano está me traindo. Eu já tive provas. Sim, e o ciúme continua sendo um medo imaginário. Porque aquela pessoa do qual você tem ciúme, você tem medo de perdê-la. A pessoa não pertence a ninguém. A gente tem que saber diferenciar quais são os medos reais que vão nos afastar de perigos reais, e esses medos são saudáveis. Eu vou ter medo de andar, eu vou ter medo, por exemplo, de entrar no mar com ressaca, com ondas altas. Claro, eu tenho que ter esse medo, por exemplo, do mar, né? Do mar alto, do mar com ressaca, um mar que está realmente oferecendo risco. Eu tenho realmente que ter medo desse mar, porque ele está me oferecendo risco, né? É um medo real. Então, eu tenho que saber diferenciar o que é imaginário do que é real, para que isso seja saudável na minha vida. Como é que eu vou curar esse medo? Aí a gente vai ter. Botei só aqui, ó, de leve, tá? Algumas ideias, que seja gentil, recompense os primeiros passos. Se a gente tem medo de começar alguma coisa, baby steps. A criança não aprende a andar no primeiro passo. Dê um primeiro passo, mesmo que muito incipiente, celebra, se recompensa, se parabenize. E aqui é de uma outra autora, tá? Leve o medo no banco de trás. É da Elizabeth Gilbert, que ela conta essa história aqui, que a gente não pode deixar o medo pegar o volante do nosso carro. Quem dirige é a gente. O medo, ele nunca vai deixar de estar conosco, que ele é necessário, mas ele vai sentar no banco de trás, não vai pegar no volante e nunca vai escolher a música que vai tocar no rádio. Essa música quem vai escolher é você. E ele vai estar lá, sempre no banco de trás, para lembrar a gente dos perigos reais. Desejo. O desejo, ele tem um aspecto da inveja, que a gente precisa chamar a atenção. A Julia Cameron diz que ele é uma máscara para o medo. Então, olha só, já tem um pouco mais de energia no desejo do que no medo. Então, a gente sobrepõe esse desejo ao medo. Quando a gente deseja, que é o caso da inveja, quando a gente deseja alguma coisa que o outro deseja. Você quer o que o outro quer.
Então, por isso que esse desejo ainda está lá no nível, abaixo do nível 200, tá? O desejo já é melhor do que o medo. O desejo impulsiona, o desejo te joga para frente, mas ele ainda te impulsiona no nível da sobrevivência, tá? É o que você quer. Quando você quer alguma coisa, você se esforça. Você se esforça para obter uma recompensa, para obter aquilo que você quer. Então, ele já te leva para a ação. Lembra que a gente falou lá do sair da apatia? Ele te leva para o movimento. Ele é, então, um trampolim para os níveis mais altos. Então, a gente tem que aprender a lidar com o nosso desejo pensando no que a gente deseja. A gente tem que melhorar o nível do nosso desejo. E ao invés de a gente desejar muito ter o que o outro tem, vamos desejar estar melhor amanhã do que eu estou aqui agora. Vou me comparar comigo mesma. Eu vou pensar melhor no que eu quero desejar. Quando eu olho para essa escala, eu tenho mais possibilidade de melhorar o meu desejo, para que ele seja realmente um trampolim para níveis mais altos. E aí ele vai me jogar. Esse desejo pode me jogar para cá, ó, para a coragem, que já é o nível 200, que já chega ali no limiar. Com coragem eu posso fazer coisas melhores. Eu paro de pensar somente na sobrevivência e já começo a pensar na vida mais ampla. A raiva, que está acima do desejo, muitas vezes o medo nos joga para a raiva. Não é assim? Nossa, fiquei com muito medo aí agir impulsivamente. Por quê? A raiva é um combustível. Nós a sentimos e desejamos fazer alguma coisa. Ela nos joga para a ação. O que a gente tem que fazer com isso, então? Pegar, olhar para onde que a nossa raiva está apontando e agir com consciência. Por que a raiva ainda está abaixo de 200? Por que a raiva ainda não está lá nas vibrações superiores a 200? Porque a gente tem que escolher bem o que a gente vai fazer com a raiva. E conhecer essa escala também nos ajuda a isso. Porque se a gente dá vazão a essa emoção, a gente vai agir na base da força e não na base do poder. A gente vai agir jogando essa força para a destruição do que está à nossa volta, e não para agir com consciência. Se a gente olha para essa raiva, para e pensa, isso que eu estou sentindo é raiva. Por que eu estou com raiva? Porque aqui aconteceu uma injustiça. Essa injustiça eu preciso corrigir. E aí eu vou agir com consciência. Eu não vou agir destrutivamente. E aí essa raiva pode me jogar para o orgulho, como pode me jogar para a coragem. Essa raiva, digamos, Ah, construtiva é a indignação, né, Cláudia? Você fica isso, indignado quando vê certas coisas e age, né? exato, E pode te exato. levar realmente a agir. Mas é quando a gente para e pensa, né? A gente não fica na indignação e age sem pensar. E age, por exemplo, com violência. A gente joga essa indignação numa ação que vá trazer algo que seja positivo, que vai resolver, né? Que vai solucionar. Senão, ao invés de a gente encontrar solução, a gente encontra mais problema. E o que É, acontece? Ó, depois, sabe o que acontece se a gente age trazendo mais problema sem pensar? A gente cai aqui, ó. A gente volta para o estado da vergonha depois, meu Deus, por que eu fiz isso? é. Depois que passa a raiva. Por que eu agi dessa forma? Olha a gente voltando lá para a vergonha de novo. Aí a gente vai para o orgulho.
já é uma vibração que já está mais em cima, já subiu um pouco, porque a gente já está pensando mais positivamente, né? A gente, poxa, não, eu já gosto de mim, eu não estou olhando para mim de uma forma negativa, não, eu estou já me valorizando. Só que eu estou apenas me valorizando. Então, o que que eu vou fazer com esse orgulho, né? Eu vou canalizar ele para a pura ambição e passar por cima de quem estiver do meu lado. Por que que eu tenho aqui uma vibração maior no orgulho? Por que que eu tenho uma carga maior de energia no orgulho? Porque eu tenho aqui o consolo para aquele sofrimento, aquela dor imensa que é da vergonha, da culpa, do medo, da tristeza, né? Esses níveis de pouca energia, eles carregam muita dor. O orgulho já é um consolo para isso. Não, agora eu já estou me amando. Eu já não tenho mais vergonha de quem eu sou. Agora eu me amo. Só que esse me amo ainda está apenas no eu amo apenas a mim, né? Se eu fico nesse amar apenas a mim, no meu orgulho próprio, eu tenho um problema aqui, que é negar os meus defeitos, que é não conseguir enxergar os meus defeitos. No momento que eu fico cega pelo orgulho, eu não me corrijo, eu não avanço, não vou melhorando as minhas pequenas falhas, porque eu não enxergo essas falhas, e a hora que alguém apontar essa falha, eu vou voltar para a vergonha. Então, eu ainda corro risco de quedas aqui, né? Eu tenho medo que o outro enxergue o meu defeito. Porque, no fundo, eu enxergo. Eu enxergo. Eu não quero enxergar, mas eu enxergo. E isso me dá medo de que eu seja desmascarada. É isso. Então, o que que a gente precisa fazer aqui? Olha, eu sou essa, é a gente ter transparência. Sim, quando a gente aceita os nossos defeitos e os nossos erros, quando a gente aceita a nossa imperfeição, olha lá, a gente vai para onde? Para a coragem. A coragem de ser imperfeito. Não tem lá o livro com esse nome? A Tem. coragem de ser imperfeito. Por quê? Porque a gente não nega mais os nossos defeitos, a gente aceita os nossos defeitos e a gente ganha coragem. Aí a gente vem aqui para coragem. Por que que essa palavrinha está tão na moda, empoderamento? Porque a humanidade está vibrando no 200, do 175 para o 200. Então, a humanidade já tá muito nesse caminho aqui do empoderamento. Por isso que essa palavra ficou tão batida, mas batida positivamente, né? Sim, a gente precisa mesmo desse empoderamento de quem vivia na vergonha, de quem vivia na humilhação, de quem vivia no medo, de quem vivia, né? Pois é, mas é engraçado que eu estava pensando exatamente isso, que esse momento do orgulho, ele é muito crucial, É, porque nesse orgulho de si próprio, você pode se tornar uma pessoa também violenta, sim, né? sim, Porque você ainda está muito. ali na sua autoestima, você está vendo só você também. Então, Isso, né? Você pode misturar uma coisa boa com muitas mágoas ainda, e dali, enfim, cair isso para pode, outros lugares, né? isso pode acontecer com todos os níveis de consciência abaixo da coragem, né? Dependendo do que? Da sua ação, dependendo de como você lida com aquela emoção, dependendo de como você lida, o que que você faz com aquela energia. Por isso é que conhecer a escala é tão importante. Por isso que, voltar para cá, ó. Por isso
que a gente volta aqui, ó, o porquê de estudar essa escala. Porque quando a gente sabe disso, é nossa responsabilidade agir de forma a trabalhar bem com essa energia. Porque a gente pode sentir medo, a gente vai sentir vergonha, a gente vai passar por isso. Mas a gente vai perceber que a gente está vibrando naquela energia e a gente vai ter maior condição de sair dela. A gente tem mais, ó, Especialmente. quando a gente conhece os níveis, fica mais fácil de elevar esse nível, de alcançar frequências mais altas. A gente toma decisão consciente. Se eu sei que eu estou com vergonha, e eu sei que eu tenho níveis superiores que eu posso sair dessa vergonha, eu vou escolher o que fazer com essa vergonha. Me enfiar debaixo da cama ou superar essa vergonha, né? Ou, Muito interessante. ou a gente fica mais consciente. Porque Sempre que a assim, gente ficar mais consciente, a gente vai agir melhor. porque assim como você pode, digamos, cair de repente, né, como você falou, acho que raiva, né? Que Aham. digamos que tem lá os seus aspectos relativamente bons, mas você pode cair lá embaixo na vergonha, porque você agiu errado, É, é, né? Quer dizer, então, digamos assim, um sentimento que venha que você não sabe de onde pode ter sido, digamos, uma queda. Já é, sei de onde veio isso. Eu estava lá, não sei aonde, mas de repente eu caí aqui embaixo. Né? é. Sentimentos que você não sabe de onde vem. Isso, Né? isso aí. E aí, quando a gente alcança a coragem de modificar essas emoções, de acrescentar energia, a gente ganha energia vital, a gente ganha empoderamento e a gente começa. Olha que lindo isso que o Dr. Hawkins fala. A gente começa a devolver ao mundo mais energia do que a gente utilizava, do que a gente utiliza. Nos níveis mais inferiores, a gente está consumindo a energia do mundo. Quando a gente está do 200 para cima, a gente começa a ofertar energia para o mundo, para o ambiente à nossa volta. Bonito Gente, isso, né? só rapidinho, engraçado que isso é energia solar. Meu marido trabalha com energia solar. E quando você não usa a energia, você pode botar ela de volta na rede. Exatamente isso. Ah, me arrepiei aqui agora, É. não é? Você pode botar a energia de volta. Isso, isso. A gente doa energia para as pessoas. Bonito, né? É. Com a coragem. E a gente tem força para seguir em frente. Ó, vou fazer o seguinte: depois da coragem, a gente tem a neutralidade, a disposição, a aceitação, a razão. Esses quatro níveis aqui, a gente tem muitos exemplos na nossa humanidade. Muitas vezes a gente está aqui nessa neutralidade, tá? Quando a gente não está perturbada por aquelas outras emoções, a gente está aqui na neutralidade. E isso é bom, porque a gente consegue agir bem, sabe? Com tranquilidade. A gente tem a disposição, aceitação, a razão. Quem alcança aqui esse nível da razão, mas assim, com mais estabilidade, não é aquele pico de razão que a gente tem e depois volta ali para o normal, para a neutralidade, não. Quando as pessoas que alcançam esse nível de razão já domina esse nível da razão, muitas vezes elas são vistas pela humanidade como Prêmio Nobel da Paz, tá? Como prêmios Nobel de ciência,
ciências em vários campos, tá? Grandes pensadores, grandes estadistas, ok? Só que aqui tem uma limitação, que é a do amor. Aqui, o intelecto se sobrepõe ao amor. E aqui pode ser um problema, porque quando o intelecto se sobrepõe ao amor, o indivíduo aqui fica muito centrado na sua intelectualidade e perde a noção do todo, perde a noção. Ele dá até uma comparação aqui. É como se você olhasse só a árvore, você sabe tudo daquela árvore, mas você perde a noção da floresta, sabe? É aquela pessoa muito voltada para o intelecto e perde a empatia com o que está em volta. Então, está faltando o quê? Falta o amor. Muito poucos conseguem chegar aqui em manter essa frequência do amor no seu dia a dia normal, tá? Viver nessa frequência, tá? É o que eu digo, não é que a gente não consiga ter esses picos, a gente tem o pico e volta, mas quem consegue viver nessa frequência do amor, 4% da humanidade, tá? E a gente tem grandes nomes aqui. Aí a gente tem a alegria, a gente tem a paz, e a iluminação é fora da humanidade, tá, gente? Nós não alcançamos nem assim o entendimento do que é a iluminação. Aí de iluminação a gente tem a figura crística, a gente tem Jesus que alcançou a iluminação, Buda alcançou, são os grandes avatares da Terra, né? Buda alcançou a iluminação, a gente tem Gandhi. Gandhi conseguiu conquistar a independência da Índia porque ele vibrava na iluminação, tá? Então a gente tem pontualmente assim alguns nomes que chegam nessa frequência aí da iluminação. Farei o seguinte, farei escala Hawkins parte 2 para falar dessas vibrações acima de 200. Combinado? Pode ser? Pode, ótimo. Tá bom assim? Ótimo. Tá ótimo. Excelente, viu? Isso aí. Muito bom, Então, muito esclarecedor. que bom. É aquilo, quando a gente volta a se debruçar sobre algum estudo, a gente sempre vai aprender mais. E a gente vai Sim. usar isso melhor na nossa vida. Eu usava a minha escala Hawkins no meu bullet journal já há meses, né? Já há mais de um ano e meio mais ou menos. Mas, assim, eu ficava, o que que isso está me acrescentando, sabe? Porque eu não tinha muito profundamente mergulhado ali nesse estudo. Depois de mergulhar mais profundamente nesse estudo, eu vou usar essa ferramenta com muito mais propósito, com muito mais Sim. eficiência, com muito mais eficácia. Então, a gente precisa se debruçar sobre esses estudos. Ok? Ok. Cláudia, manda o nome do livro Ótimo. também. Pode ir Mando, assim. mando sim, ó. Poder versus força. É. Os determinantes ocultos do comportamento humano. Esse é o básico, esse é, né? Tá? Vou interromper aqui a gravação.